alunos do 8º ano. Hoje nós vamos ver a aula 1 de matemática. Eu sou a professora Julie e esse ano nós vamos estudar um pouquinho agora sobre os conjuntos numéricos. Nós vamos revisar um assunto que nós já estudamos. Esses conjuntos numéricos, nós estudamos o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros e esse ano nós vamos estudar o conjunto dos números racionais. Mas vamos começar então hoje com o conjunto dos números naturais. O objetivo da aula de hoje é recordar o conjunto dos números naturais, a sua utilidade, termos como antecessor, sucessor e como representamos eles de forma generalizada. Então nós vamos revisar hoje o conjunto dos números naturais. Para a aula de hoje você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis e borracha. O caderno e a caneta para fazer as anotações do que achar importante e o lápis e a borracha para resolver os exercícios propostos. Então vamos iniciar com o conjunto dos números naturais. Para que a gente usa os números naturais? Eles são usados para expressar quantidade. Então toda vez que você vai fazer uma continha, quando você soma algum valor, quando você vai contar quantos colegas você tem na turma com você, quando você usa o dinheiro, nós estamos sempre falando de números naturais. A representação desse conjunto é feita pelo símbolo, esse N aqui, com 2 rabisquinhos a mais ali. Então, o conjunto dos números naturais é representado por esse símbolo, que nada mais é que um N com 2 risquinhos ali no meio, certo? A gente já estudou sobre o conjunto dos números naturais lá no 6º ano. Então, é o primeiro conjunto que a gente aprende e, na verdade, vocês vêm trabalhando com os números naturais desde que vocês aprenderam a contar. A principal utilidade dos números naturais é a contagem. Então, quando vocês aprendem lá no prezinho, 1, 2, 3, 4, aprendem a contar até 10, geralmente, esses são números naturais, justamente o que nós vamos estudar hoje. Então, a gente representa os números naturais matematicamente usando essa sequência aqui. Então, eu coloco ali o N com os 2 risquinhos, igual, abro chaves e começo. 0, 1, 2, 3, 4 e vai infinito. Os 3 pontinhos aqui representam que o conjunto é infinito. E lembrem-se, para representar um conjunto, eu sempre preciso colocar aqui o igual, no caso, e as chaves. Eu estou representando um conjunto numérico, certo? As reticências representam que ele é infinito. Ou seja, o conjunto dos números naturais, ele não termina. A gente já falou sobre isso quando a gente pensa em contar alguma coisa. Quando eu vou contar alguma coisa, até que número você consegue contar? Existe um final para você contar? Se eu falar para você um número, 9.999.999, existe um número depois desse? Sim, existe, 1 bilhão. Sempre eu vou ter um número depois. Então, por isso que o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, ele não termina. Beleza? Então, vamos ver algumas das características do conjunto dos números naturais. Quais são elas? Primeiro, o menor número natural, ou seja, o primeiro número natural é o número 0. Ah, e lembrem-se, gente, a sequência dos números naturais, ela tem uma sequência, tá? Eu tenho coisas menores e coisas maiores. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente sobre isso. Mas então vamos lá. O primeiro número natural, ou seja, o menor deles, é o número 0. Agora, para encontrar outro termo qualquer a partir do segundo, basta adicionar 1 ao termo anterior, ou seja, a sequência dos números naturais é infinita. Como assim? Que confusão. Prestem atenção. A partir do primeiro termo, do 0 ali, a partir do segundo, qual que é o segundo termo? É o 1. A partir dele, para sempre descobrir o próximo, eu só preciso somar 1. Então, o próximo número natural depois do 1 é 1 mais 1, que é 2. O próximo número natural depois do 2 é 2 mais 1, que dá 3. O próximo natural depois do 3, 3 mais 1, que dá 4. E isso vai acontecendo para sempre. Por isso que, como o prof falou, o conjunto dos números naturais é infinito, ele não termina. Eu sempre vou acrescentando 1 e sempre vou tendo um termo a mais na minha sequência. Agora vamos lembrar dos termos antecessor e sucessor. O que significam esses termos?
Se n é um número natural, representamos o seu sucessor por n mais 1. O que isso significa? Significa que um número ele vai ter o seu sucessor, que nada mais é do que esse valor mais 1. Então, vamos pensar. Escolhi o número 7. N é 7. Meu número n é 7. Qual que é o sucessor do 7? Vai ser 7 mais 1, que é 8. Ou seja, dentro da minha sequência, o sucessor é o número que vem depois. Vou escolher outro número n. Meu número n vai ser 24. Qual que é o sucessor do 24? 24 mais 1. Então, o meu sucessor é sempre o número depois. Agora, se eu tenho um número n diferente de 0, eu represento o seu antecessor por n menos 1. Vamos de novo? Pegar um número aleatório aí para colocar de exemplo. 15. Meu número é 15. Qual vai ser o meu antecessor? Meu antecessor de 15 vai ser 15 menos 1. 15 menos 1 é 14. Então, eu tenho que o antecessor é o número que vem antes. Agora, vamos pegar outro número aí de exemplo. Número 32. 32, qual vai ser o antecessor do 32? 32 menos 1, que é 31. De novo, o número que vem antes. Então, em resumo, a gente sabe que o sucessor é o número que vem depois da minha sequência dos números naturais. E o antecessor é o que vem antes, certo? Agora, vamos pensar então assim. Os números n menos 1, n e n mais 1 são números consecutivos. Como assim, gente? Vamos imaginar de novo. Vamos lá. Meu número n vai ser 50. Meu número n vai ser 50. Qual que é o meu número n menos 1? 50 menos 1 é 49. Meu número 50 mais 1 é 51. Então, eu tenho 3 números. 49, 50 e 51. Esses 3 números eu posso dizer que eles são consecutivos. Porque vem um atrás do outro, certo? Eles têm uma sequência, eles seguem a sequência. 49, 50 e 51. Então, números consecutivos são aqueles que vêm um depois do outro, certo? Vamos ver alguns exemplos, então. Seja o número natural n igual a 2. Seu sucessor vai ser o 13. Por quê? Porque n mais 1, ou seja, 12 mais 1 é igual a 13. Mesma coisa, seja o número natural n igual a 12. O antecessor vai ser 11. Por quê? Porque n menos 1, que é 12, né? 12 menos 1 vai ser 11. Agora, seja o número natural n, os números 11, 12 e 13 são consecutivos. Por quê? Eu tenho n menos 1, 11, n, 12 e n mais 1, 13, certo? Uma coisa importante da gente lembrar, se vocês perceberem aqui nos antecessores, olha só. Se n é um número natural diferente de 0, por que para o sucessor não estava escrito esse diferente de 0? Porque no meu antecessor, eu não tenho como ter um número antes do 0. A gente não viu aqui que o número natural, o primeiro número natural e menor deles é o 0? Então, o meu número natural 0, ele é o único natural que não tem um antecessor, certo? Então, o 0, ele é o único natural que não tem antecessor, justamente porque ele é o primeiro. Agora, todos os outros números naturais têm antecessor e sucessor. Todos eles têm sucessor. Agora, antecessor, todos eles têm antecessor, menos o 0, porque o 0 é o primeiro número natural, ok? Então, não tem como eu ter nenhum número antes dele, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, consultem o material de apoio, revejam o livro, o vídeo da aula, e eu vejo vocês na próxima aula.